11 horas e 37 minutos, nós vamos conversar agora sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E nós vamos falar com o ministro das Cidades, Jader Filho, que está na ponta da linha para nos contar as novidades do programa aí, o programa que vai ficar mais amplo. É isso, ministro? Bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Danilo, e a todos os ouvintes, os internautas da Rádio Bandeirantes. Conta pra gente, ministro, o programa tem novidades, né? Exatamente, Marco Antônio e Danilo. Nós criamos, por determinação do presidente Lula, uma nova faixa dentro do Minha Casa Minha Vida, que a gente está chamando de faixa da classe média, que é a faixa 4. Que são as famílias que ganham de 8 até 12 mil reais. Nós verificamos que essa faixa de renda não estava sendo atendida pelo mercado por conta da questão da taxa de juros, né? Existe uma previsão de que esse ano, por conta da taxa de juros, 30 bilhões de reais que financiavam os imóveis, financiavam aquelas pessoas que queriam realizar o sonho da casa própria, vão sair da poupança. E com isso, essas pessoas estavam desatendidas. E aí, por determinação do presidente Lula, nós criamos essa nova faixa de renda para poder atender esse novo programa, né, para atender essa faixa de renda, que é a classe média, e com isso essas pessoas agora podem ter acesso a um financiamento barato para poder realizar o sonho na casa própria. Ministro, muito bom dia, aqui é o Danilo Gobato. Então, só para ficar claro, é essa criação de uma nova faixa, a faixa 4, que tem como foco a classe média, com renda familiar de 8 a 12 mil reais, né? Eu queria entender o seguinte, ministro, qual foi a solução encontrada, de onde virão os recursos necessários para a expansão desse programa? Porque a gente sabe que o FGTS está pressionado, não é? Pelo saque aniversário, por outras obrigações também, que esse fundo tem. Qual foi a solução encontrada? E a poupança também, né? Porque exato. Pouca gente investindo em poupança. E a retirada também da poupança foi muito grande, não é? Qual foi a solução encontrada para custear essa nova faixa, hein, ministro? Esse recurso, Danilo, está vindo do Fundo Social, né, que é o fundo do pré-sal, né, do petróleo retirado do pré-sal, que são investimentos que são feitos na saúde, na educação e também na habitação de interesse social. Com isso, nós conseguimos fazer uma espécie de mix de fundos, né? Trouxemos 15 bilhões do Fundo Social para dentro do Minha Casa Minha Vida. Fora isso, nós vamos misturar esse fundo a mais 15 bilhões que vão vir da poupança e também do LCI. Com isso, a gente disponibiliza para essas famílias 30 bilhões de reais. A nossa previsão é que nós vamos atender a 120 mil famílias, né? Com imóveis até 500 mil reais, com uma taxa de juros anual de 10,5% ao ano, né? Que é uma taxa subsidiária, bem abaixo daquilo que estava sendo disponibilizado no mercado para essa faixa de renda, que girava em torno de 12%, e também, com isso, a gente também não retira recursos das outras faixas de renda, né? Que é o faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.800, do faixa 2, que são aquelas que ganham até R$ 4.800, e do faixa 3, que são aquelas famílias que ganham até de R$ 4.400 até R$ 8.000. Ministro, como é que serão essas moradias focadas na classe média? Elas têm o mesmo padrão do que as que até hoje eram comercializadas? Na verdade, Marco, elas vão escolher a habitação que elas querem ter, né? Elas vão procurar o que é disponível no mercado. A única coisa que a gente vai limitar é o valor, que é até R$ 500 mil. Essas famílias, a partir da primeira quinzena de maio, ela já vai estar disponível, essa nova modalidade para a classe média. Elas podem procurar a Caixa Econômica Federal para fazer os seus financiamentos, né? Então, na verdade, o cidadão e a cidadã vão buscar, dentro das possibilidades do mercado, imóveis limitados até o valor de R$ 500 mil. Ministro, algumas dúvidas com relação à faixa 4, não sei se isso já foi definido pela pasta, não é? Primeiro, quando começa o financiamento a ser disponibilizado para o público? E segundo, a definição sobre o financiamento, se será restrito a famílias sem imóvel, como já ocorre nas demais faixas do programa? Por gentileza, ministro. Primeiro, Danilo, eles vão estar, sim, disponíveis, como eu havia dito, na primeira quinzena de maio, tá?
e é focado, sim, nas famílias, né? Pela limitação que se tem hoje, né? De 120 mil famílias a ser atendidas, a média que a gente está estudando, né? Por conta do valor que está disponibilizado de 30 bilhões, o foco é, sim, nas famílias que não têm habitação, né? Para que a gente possa privilegiar, e não aquelas famílias que têm já uma outra habitação. O que muitas das vezes acontece é que as famílias vendem seus imóveis, né? Para poder tomar o financiamento e ampliar, de repente, se elas quiserem ampliar o valor daquele investimento, né, que eles vão ter que fazer. Porque lembrando que esse o financiamento, né, não há subsídio nesse financiamento para a classe média. O que a gente subsidia é os juros, né? Então essas famílias vão ter que pagar na sua integralidade o valor do imóvel, né? Mas com um valor bastante subsidiado na taxa de juros. De 8 a 12 mil, nós estamos falando de uma renda familiar, é isso, né, ministro? Exatamente, renda familiar de 8 até 12 mil reais. Ministro, o último balanço que eu li, agora falando sobre São Paulo, foi de que o Estado ele acumula o maior número de contratações de unidades habitacionais desde a retomada do programa. E que no ano passado, 2024, fechou com mais de 367 mil contratações. Há registros de contratações de 629 dos 45 municípios do estado de São Paulo. Queria saber do senhor, essa nova linha, essa faixa, né, a faixa 4, se vai atender também ao estado de São Paulo, à capital paulista. Os investimentos que estão sendo feitos aqui no estado continuarão, ministro? Sem dúvida nenhuma. Só para você ter uma ideia, hoje, mais de cada 10 imóveis contratados pelo Minha Casa Minha Vida, mais de 3 estão no estado de São Paulo. O investimento que nós fizemos nos 2 primeiros anos aqui no estado de São Paulo é da ordem de 73,5 bilhões de reais. E a previsão é que a gente chegue no estado de São Paulo a 145 bilhões. E não só realizando o sonho da casa própria, mas também a gente está gerando emprego, gerando renda, movimentando a economia. Esses investimentos que a gente tem feito no Minha Casa Minha Vida, Danilo e Marco, só para vocês terem uma ideia, foram responsáveis no ano passado por mais de 50% de todos os imóveis lançados no ano passado são do Minha Casa Minha Vida. E isso ajudou a puxar o PIB da construção civil. Se o Brasil cresceu a taxa de 3,8%, a construção civil cresceu em 5,1%. Então, além do lado que você tem, que é o principal, né, que a gente poder atender as famílias que querem ter suas casas, também nós estamos movimentando a economia, gerando emprego, gerando renda e movimentando a economia do Brasil. Ministro, o senhor falou aí em cerca de 120, se eu entendi bem, cerca de 120 mil famílias beneficiadas. Não é pouco, ministro? Deixa eu lhe dizer, na verdade, Marco e Danilo, o que a gente está, na verdade, buscando é uma nova faixa de renda. 120 mil é no ano de 2024. Você ainda tem o ano de 2025. Nós ainda temos ainda o ano de 2026 e, obviamente, nos próximos governos, a gente espera que o programa Minha Casa Minha Vida não seja descontinuado, como aconteceu nos últimos 4 anos que antecederam esse terceiro mandato do presidente Lula. O que a gente acredita, sim, que a gente vai atender a 120 mil famílias que estavam, Antônio Danilo, desatendidas. Não tinha recurso nenhum fundo hoje não tinha banco. Se você tem que ter uma renda de 8 até 12 mil reais, se você for buscar hoje, em qualquer banco privado, você vai perceber que você não vai conseguir financiar o seu imóvel. Se você conseguir, você vai ver o tamanho da taxa de juros que vão lhe cobrar. O que nós estamos buscando atender, o que o presidente Lula nos determinou, é que a gente amplie os atendimentos às famílias. Só para você ter uma ideia em termos de número, já foi contratado, nesse terceiro governo do presidente Lula, já foi contratado no Brasil mais de 1.400.000 novas moradias. Isso é um número significativo. A nossa previsão é que a meta inicial que o presidente Lula estabeleceu, que eram 2 milhões de unidades habitacionais, nós já ampliamos a meta para 2,5 milhões e com a criação dessa nova faixa de renda para atender a classe média, a nossa previsão
é que nós ultrapassemos essa meta de 2,5 milhões e a gente já começa a se aproximar em 4 anos ao número de 3 milhões de novas unidades habitacionais financiadas e também as contratadas pelo Orçamento Geral da União, que são os imóveis subsidiados do Minha Casa Minha Vida. Ministro, não fugindo aqui do tema, né, mas também não posso deixar de aproveitar a oportunidade aqui, o espaço da entrevista, de perguntar para o senhor sobre as ações, né, do governo federal com relação à situação dramática que vive Angra dos Reis, Petrópolis no estado do Rio de Janeiro, Ubatuba também no litoral norte do estado de São Paulo, por conta das chuvas, né? Gostaria de saber do senhor, então, as iniciativas e as ações para essa situação triste que vivem os nossos amigos do Rio de Janeiro e também aqui do litoral norte do estado. Diversos investimentos vêm sendo feitos no Rio de Janeiro ao longo dos anos, em termos de Petrópolis, em termos de todos que estão na Serra, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o governo federal investiu, só para você ter uma ideia, eu vou fazer um comparativo para vocês. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, de verbas para toda essa parte de prevenção, né, que é a contenção de encostas e macrodrenagem, quando nós chegamos no Ministério, o orçamento todo para a prevenção no Brasil era de 27 milhões de reais. Isso não dava nem para manter o número de recursos disponíveis para poder manter as obras ativas dentro do Ministério. Com a PEC da transição, nós elevamos, o presidente Lula conseguiu convencer o Congresso, esse recurso foi elevado para 264 milhões de reais. E no ano passado, nós fizemos uma seleção, que foi a maior seleção de prevenção da história do Brasil, foi feita da ordem de 17 bilhões de reais. E boa parte desses recursos foi exatamente para o estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar alguns números para vocês. De recursos do Ministério da Cidade para prevenção, por exemplo, em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, nós temos em contratos ativos dentro do Ministério da Cidade o valor de ordem de 290 milhões de reais. E em contratados com a Prefeitura do Rio de Janeiro são cerca de 333 milhões de reais. E são contratos que já estão em curso. Agora, se eu falar com vocês em obras que foram direcionadas para as cidades do Rio de Janeiro, nós vamos falar em 171 milhões de reais do novo PAC. Para os municípios que foram beneficiados, são exatamente os municípios que estão sofrendo, como Angra dos Reis, Petrópolis, Queimados, Teresópolis. Com isso, a gente avança bastante na questão da prevenção. A prevenção é, sim, uma prioridade do governo do presidente Lula, não só para o estado do Rio de Janeiro, como para todo o Brasil. Como, por exemplo, a seleção que foi firmada nova do PAC só teve duas frentes só por conta da questão do teto de gastos que nós priorizamos, que é exatamente contenção de encostas e drenagem numa seleção da ordem de 3,5 bilhões de reais. Que se as prefeituras, o governo do estado do Rio de Janeiro precisar de mais recursos, mais obras precisarem ser feitas, além dessas que nós já apoiamos, nós vamos continuar apoiando, porque prevenção é uma prioridade dentro do governo do presidente Lula. Ministro da Cidade, Jader Filho, esteve conversando conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes com exclusividade. Muito obrigado pela sua participação, ministro. Um bom dia. Um bom dia a você, Marco Antônio e Danilo. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí na Rádio Bandeirantes e também agradecer aí a audiência dos nossos ouvintes e dos nossos internautas. Obrigado. Obrigado, ministro. Boa semana. Até logo. 11h51.